Todos acharam? 1 Samuel 2, 11. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Agora, preste atenção, por favor. O profeta Samuel foi o resultado, foi a resposta do voto de Ana. Ana, como vocês conhecem a história, era uma mulher que sonhava em ter um filho e ela vivia triste por não poder dar luz a filhos. Seu marido, Eucana, podia ter filhos com outras mulheres, tinha com Penina, que inclusive a provocava por causa disso, né? Perturbava ela, criticava ela, zombava dela por não poder ter filhos. E por isso ela vivia amargurada de espírito, vivia chorando. A Bíblia diz como que embriagada de amargura. Mas ela entendeu que chorar não resolve. Ela foi a Deus, ela fez um voto com Deus e Deus respondeu. E ela fez o voto: se o Senhor me der o filho, eu vou devolver ele para o Senhor, para serviço do Senhor. Deus atendeu. O profeta Samuel nasceu e o voto teria que ser cumprido. Aí aqui no versículo 11, Eucana, marido de Ana, foi levar Samuel no templo, entregar a serviço. Diz assim: então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém um menino, que menino é esse? Que menino é esse? Samuel, o menino, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Preste atenção, toda vez que você vê na Bíblia essa frase, filhos de Belial, não quer dizer que eram filhos de alguém. A Bíblia, quando fala filhos de Belial, está falando de uma classe de pessoas, que eram os filhos de Eli, o sacerdote, estava dentro dessa classe. Eram homens corruptos, homens que viviam no ambiente da fé, que era o templo. A igreja, por exemplo, é o ambiente do quê? Da fé, eles viviam lá. Mas eles eram corruptos, eram enganadores, não tinham temor, eram violentos, incitavam a violência, tocavam nas coisas sagradas. Por isso que aqui o texto fala que eles eram filhos de Belial. Inclusive vai aí um alerta para todos dentro da igreja, que tenham cuidado com os filhos de Belial. Dentro de toda igreja, dentro de toda reunião, tem os filhos de Deus e tem os filhos de quem? De Belial. Aquela pessoa que está no ambiente da fé, mas ela não é de Deus. E além de não ser de Deus, ela tenta contaminar os que são. São pessoas que são de Deus, entre aspas, da porta ali para onde? Para dentro, da porta para fora, elas se transformam. Tem esse perfil de serem violentas. Se alguém fecha ela na rua, no trânsito, ela não sabe respirar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se preciso for. Não, ela parte para a violência, baixa o vidro, chama uns 500 palavrões. Acho que não tem não, né, pessoal? Tem não, pessoal. Tem, será, pessoal? E às vezes saiu de onde? Aí fecha o outro, chama os 500 palavrões, resolveu o quê? Tem como voltar no tempo? Tem como impedir a fechada? A gente vê pessoas morrendo no trânsito. Não vale a pena. Filho de Belial, violentos. Pessoas que ouvem o correto e fazem tudo o contrário. Esses filhos de Eli, pessoal, cresceram no templo. Sabiam tudo o que tinham que fazer. Viam o que o seu pai fazia, Eli, mas faziam tudo o contrário. E aí vem um outro ponto para a gente entender, né? Samuel, jovem ainda, foi colocado no meio desse, digamos que covil de lobos. Foi jogado no meio das cobras. Olha só a personalidade e a espiritualidade que Samuel teve que ter para não se corromper com o comportamento deles. Olha como eles se comportavam. Eu vou ler para você entender. Versículo 1 Samuel 2,13. Vamos seguir o texto. Porque o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote, com um garfo de 3 dentes em sua mão, enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Olhe para mim, quem eram esses moços? Os filhos de Eli. Tenta imaginar. A comida que era levada antes era a oferta. A gente toca na oferta, pessoal? O que esses filhos dele faziam? Pegava o garfo, pegava e levava. Aonde o garfo deles conseguia tocar, eles não tinham nem um pouco de temor com a oferta.
Era o que eles faziam. Aí diz mais, versículo 15: também antes que queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote, os filhos de Eli, e diziam ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Pessoal, eles roubavam os sacrifícios. Filhos do sacerdote, dentro do templo, como se fosse hoje, dentro de onde? Dentro da igreja. Olha o que eles faziam. 17: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha o que eles faziam. Deitavam com as mulheres, e depois as mulheres iam para onde? Para onde? Para a porta do templo, e todo mundo, pessoal, sabia o que eles faziam. Que vergonha para o filho do sacerdote, não é, gente? Uma vergonha. Eles não estavam nem um pouco preocupados. Faziam, erravam e pouco se importavam com quem sabia. Versículo 23: e disse-lhes, aí Eli falou com os filhos, né? Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Então, você percebeu que enquanto eles faziam o mal, o que Samuel fazia? O bem, agradava o Senhor, e era jovem. Você vê, não quer dizer que a pessoa que é jovem, ela pode justificar os seus erros em nome da imaturidade, porque a gente vê isso às vezes. Ah não, fulano é imaturo, já ouviu isso? Não, mas é porque o fulano é novo na fé. Samuel também era. Ele era novo? Sim. Era um jovem? Sim, mas ele tinha temor. Então quando a pessoa tem temor, pode ter ela 80 anos ou 15, quem tem temor sabe dizer não para o diabo. Amém, gente? Quem tem temor sabe que precisa andar na vontade de Deus. Ele não se corrompeu, ele via toda essa, posso falar a palavra, pessoal? Toda essa cachorrada, mas ele decidia agradar a Deus. Você vai ver muitas coisas erradas, ou não vai? Fora, e às vezes onde? Dentro. Você vai ver muitas coisas erradas em quem não tem nada de Deus, mas você vai ver também coisas erradas, às vezes, na vida de pessoas que você achava que era de quem? O que você vai fazer? Você tem algumas opções. Se corromper. Ah, está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Você tem essa opção? Você tem a segunda opção, se magoar, ficar cheio de malícia e dizer, ah, tá vendo? Não tem ninguém sério nesse mundo. Não, você não pode jogar os errados, os certos pelos errados. Samuel não fez isso. Ele não se misturou e não se corrompeu. Amém, gente? É isso que você tem que fazer. Se você vê coisas erradas em pessoas, o que você tem que fazer? Não se misture e não se corrompa. E continue agradando a quem? A Deus. Foi o que ele fez. Amém, pessoal? Foi isso que Samuel fez. Ele não se corrompeu. Ele foi em frente. Agora, Eli colheu as consequências do seu erro. Você pode pensar assim, ah, mas ele repreendeu os filhos. Só que ele não podia ficar só na repreensão. Porque ele era sacerdote e juiz. E o que o juiz faz, pessoal? O que o juiz faz? Julga. Se ele julgava os outros e dava o veredito, por que ele não quis julgar os filhos? Esse foi o grande erro dele. Porque era para ele ter julgado. Peraí, os meus filhos estão fazendo o que é mal. Se não fossem os meus filhos, eu daria tal veredito. Por que para eles eu vou fazer vista grossa? Esse foi o erro dele. Viu, falou e não fez.
Está aí outro erro de muitos cristãos. Quanta gente não sabe o que tem que fazer? Só tem um detalhe: ela não faz. Adianta de alguma coisa, pessoal? Eu sei que eu tenho que largar o amante, mas já largou? Eu sei que eu tenho que parar de mentir, mas já parou? Eu sei que se eu continuar fazendo isso, a minha alma vai para onde? Mas você já parou de fazer isso? Cuidado, porque como Eli teve todas as chances, nós estamos na presença de Deus. Eli e os filhos estavam na presença de Deus, mas ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não fez. Ele foi só até a metade do caminho. Ele foi lá e chamou, deu um puxão de orelha nos filhos, como quem diz: não, pelo menos eu falei. Não, ele não tinha que falar, ele tinha que fazer. Consequência do seu erro, veja o que aconteceu. Abra aí agora no capítulo 2, só passar um capítulo 2, versículo 29. Abra aí, 1 Samuel 2, 29. Um homem de Deus apareceu para Eli e disse para ele assim: porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos. Veja que agora a palavra não era mais para os filhos dele, era para quem? Para ele. Em outras palavras, você não fez nada, então você também tocou nas ofertas. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, o que vai acontecer? Honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então aqui a gente entende claramente que Deus é comigo se eu for com Ele. Deus é com você se você for com Ele. Não tem salvação vitalícia. Deus aqui havia prometido uma bênção extraordinária para ele e para a família deles. Prometeu aqui longevidade, prometeu aqui que a bênção estaria perpetuamente com eles, até que eles pecaram. Então, já que erraram, pecaram, o que Deus fez? Em outras palavras, retiro as minhas palavras. Eu falei que ia fazer isso, mas não vou fazer mais não. Não esquece o que eu falei, esquece a bênção. Não tem bênção vitalícia, não tem salvação vitalícia. Agora a gente entende o jargão do Bispo Macedo. Você conhece o jargão do Bispo Macedo? Quando ele fala da salvação? Conhece não, né? Ele diz assim: fui salvo. Vocês conhecem? Fui salvo, diga aí, fui salvo. Serei salvo. Desculpa, errei, volta. Fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer na fé. Entenderam, pessoal? Fui, estou e serei se permanecer na fé. Eli só teria direito a essa bênção se ele permanecesse na fé, mas não permaneceu. A prova de que não adianta começar e não terminar, não adianta. Por isso que a importância de você buscar a comunhão com Deus, porque se você não buscar e eu não buscar, nenhum de nós vamos conseguir chegar até o fim. Nem você e nem eu. Não tem esse que diz: eu nunca vou cair. Não, eu já conheço a palavra. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não, pessoal, como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também. Se eu não alimentar o meu espírito, escute o que eu estou lhe falando, amanhã você vai receber a notícia que eu caí na fé. Pastor, se você não alimentar o seu espírito, mesmo sem querer, amanhã você pode cometer os mesmos pecados que Eli e os seus filhos cometeram. Quem está entendendo, pessoal? Então, a comunhão tem que estar em primeiro lugar. Depois de Deus ter tirado, essa bênção dele, da família, o final dele foi esse. Aqui no capítulo 3, passa mais uma página, por favor, 3:13. Você vê que Deus deixou bem claro que nada mais podia fazer Deus voltar atrás, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício e nem com quê? Pessoal, ele entristeceu tanto a Deus, que Deus disse para ele assim: nem adianta trazer oferta mais, tá? Nem adianta trazer mais sacrifício, porque vocês já estão condenados. Aí eu pergunto: dá para a gente comprar a Deus, pessoal? Dá para a gente compensar os nossos erros com uma ofertinha?
Você sabe que tem gente que quer fazer isso. Tem ou não tem? Chega às vezes em campanhas, a pessoa fala, não, eu vou dar uma oferta assim, que vai dar para pagar a conta de luz dessa igreja, 100 e poucos mil reais. Amém. Graças a Deus. Vai pagar? Vai. Vai ser bem-vindo para a igreja? Sim. Agora vai ser bem-vindo para Deus, quando não for só a oferta. Tem que vir a vida, o perdão, a alma, a obediência. Amém, gente? Se não era fácil, vou lá e dou uma oferta, pronto. Deus falou, nem adianta trazer ofertas, nem adianta trazer alimentos, porque o final de vocês já está certo. E aí, para finalizar, o que aconteceu? Com Eli todos sabem. Ele já, aqui fala tanto de engordar, né? A Bíblia diz que ele estava acima do peso também, era gordo. Ele sentou numa cadeira, cadeira quebrou, ele quebrou o pescoço e morreu. Esse foi o final de Eli. Tinha tudo para ter um final brilhante, mas porque ficou só na teoria, não foi salvo. Eu não acredito. A Bíblia não fala, eu não acredito na salvação dele. Não acredito. Ou seja, ele teve a chance e nós estamos tendo. Ele foi chamado, nós também estamos sendo chamados. Agora, vamos tomar as nossas atitudes. Quem tem que se entregar, se entregue. Cuidado com os filhos de Belial. Não se corrompa. O ambiente que você vive pode ser um ambiente podre, mas você consegue sair ileso, porque Samuel conseguiu. Amém, gente? Ele conseguiu, estava no meio lá da bagunça, da patifaria, digamos assim, mas ele se manteve puro na fé. Se a gente quiser, a gente consegue também. Amém? Com comunhão com Deus, buscando e tendo zelo pela nossa alma. Fique de pé, vamos orar.